paz do Senhor Jesus, queridos, esse que vos fala o pastor Davidson Matos, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Bom, queridos, hoje nós vamos meditar sobre o milagre da multiplicação dos pães. Louvado seja Deus. Bom, amados, a multiplicação dos pães e dos peixes é um dos milagres mais significativos de Jesus. Oferece muitas lições valiosas. Aqui nesse vídeo estão 10 tópicos para uma reflexão bíblica sobre este milagre. Nós vamos citar 10 tópicos aqui para que nós venhamos aprender e tirar algumas lições. O primeiro tópico é a compaixão de Jesus. Jesus se preocupa com as necessidades do povo. Ele não apenas realiza milagres, mas também se importa com o bem-estar físico, emocional e espiritual das pessoas. Ei, querido, Deus ele não só faz milagres, mas ele se importa com o estado físico das pessoas, ou seja, a saúde, o estado emocional, né? Não só a saúde física, mas também a saúde emocional, a saúde espiritual. Porque Jesus, quando chega ali naquele deserto, Jesus já caminhava, fazia 3 dias que aquela multidão seguia. E Jesus olhou para os discípulos e fala: eu tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Então Jesus se compadece, querido. Jesus é um Deus, é o Deus que se compadece dos seus filhos. Ele não é tão somente faz um milagre e não se preocupa com as outras coisas, não. Deus é um Deus que ele opera por completo. Jesus não faz nada pela metade, querido. Então, o primeiro tópico dessa meditação é a compaixão de Jesus. Jesus se compadece dos seus. Jesus se compadece de você quando você sofre. Jesus se compadece dos seus filhos quando passam provações, quando passam lutas, sofrimentos. Jesus ele sempre se compadece, né, do aflito, do oprimido, né, do desesperado. Então, queridos, ele se compadece do seu povo. A primeira lição que nós aprendemos é a compaixão de Jesus. A segunda, queridos, é a limitação humana. Os discípulos inicialmente veem a impossibilidade da situação, afirmando que não tem o suficiente para alimentar aquela multidão. Os discípulos achou que não ia ter solução para aquilo, porque ele não tinha de onde tirar tanta comida. Isso nos lembra de nossas limitações, da necessidade de confiar em Deus. É necessário confiar em Deus, querido, nos momentos difíceis, no momento de calamidade, nos momentos de tribulações, nos momentos que as nossas limitações aparecem. É necessário nós confiarmos no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então receba esse recado de Deus, confia no Senhor, porque o Senhor vai fazer você ser como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme, permanece inabalável diante das situações. Outrora Jesus vai fazer uma comparação de um homem que edificou a sua casa sobre a rocha e de outro que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus vai dizer que aquele que edificou sobre a rocha é um homem sábio, é um homem prudente, é um homem inteligente, porque vieram rios, assopraram ventos e vieram a tempestade, combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, isso fala da base, da fé, da confiança. Aquele que pratica as palavras de Deus é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele permanece confiante, querido, em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Ele permanece confiando no Senhor.
Então, diante das nossas limitações, nós aprendemos aqui que temos que confiar no Senhor diante das nossas dificuldades. O terceiro tópico é a disponibilidade dos recursos, é a oferta feita pelo menino. A oferta dos 5 pães e dos 2 peixes, mesmo que pareça insignificante, é um exemplo de como Deus pode usar o que temos, por menor que seja, irmãos, para realizar grandes coisas, grandes milagres. O Senhor vai realizar através do pouco que você colocar na mão do Senhor. Porque na mão de Jesus, tudo que você coloca, Ele nunca vai devolver da mesma forma. Tudo que você coloca na mão de Deus, Ele vai transformar, Ele vai abençoar, Ele vai multiplicar. Coloca o teu problema diante do Senhor, coloca a tua oferta diante do Senhor, mesmo pouco, o teu recurso, o teu talento. Isso não fala só de oferta, querido. Aquele menino, ele deu 5 pães e 2 peixinhos. Era tudo que ele tinha. Louvado seja Deus. Mas não se limita a isso. O texto é abrangente. O que você colocar na mão do Senhor. Muitas das vezes você tem um talento e você não confia, acha pouco, se acha incapaz. Mas na mão do Senhor, esse talento aí que você acha que é pequeno, vai se tornar em um milagre extraordinário, porque Jesus é especialista nisso. Então coloca na mão do Senhor os teus recursos, porque é com aquilo que você tem que Deus vai operar o milagre. É com aquilo que você é que Deus vai operar o milagre. É com o teu pouco que Jesus vai operar o milagre, querido. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. O quarto tópico, querido, é a ação de Jesus. Antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus dá graça. Isso nos ensina a importância da gratidão e da oração em todas as situações. Ei, querido, seja grato a Deus. Seja agradecido por tudo nos momentos difíceis. Aquela multidão estava faminta, ninguém tinha recurso. Jesus pega o único pão que tem, os pães que tem, levanta para o céu e dá graças ao Pai. Então, a gratidão, querido, sempre ela vai atrair o milagre. A gratidão sempre vai atrair a atenção de Deus, vai chamar a atenção do Senhor. Seja grato, querido, no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Louvado seja Deus. Então, tem muitas lições aqui que nós aprendemos neste milagre, querido. Muitas lições. O quinto tópico é a multiplicação. O milagre da multiplicação demonstra o poder de Deus sobre a natureza e a abundância que Ele pode proporcionar. Louvado seja Deus. É um lembrete de que Deus, o que parece impossível para você, para Ele não é nada. Ele tem poder para tornar em realidade. Ei, querido, o que foi colocado diante de Deus era impossível para alimentar aquela multidão. Mas porque foi colocado na mão do Senhor, aquilo que era impossível passou a ser possível. Ei, querido, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que parece que é impossível na tua vida, coloca na mão do Senhor. Aquilo que é impossível para você fazer, aquilo que é impossível para você mudar, aquilo que é impossível de você reverter a situação. Deus está dizendo: coloca na minha mão, porque eu vou fazer o impossível tornar-se possível, assim diz o Senhor. Então, querido, Deus seja louvado, que coisa maravilhosa. O sexto tópico, querido, é a participação dos discípulos. Os discípulos, eles participaram do milagre. Jesus envolve os discípulos na distribuição dos alimentos, mostrando que Ele nos chama a participar da sua obra. Louvado seja Deus. Ei, querido, Deus nos chamou para nós alimentarmos multidão. Você não foi chamado para ficar sentado em um banco. Você não foi chamado para ser tão somente
paralisado na obra, não. Jesus envolveu o discípulo na sua obra. Ele repartiu o pão e os discípulos ali vendo o pão, cada vez que Jesus partia, quanto mais ele partia, mais o pão crescia. Quanto mais Jesus partia, mais o pão crescia. Ou seja, os discípulos viram o milagre de perto, participaram do milagre. A fé dos discípulos foi acrescentada, porque para isso o Senhor os chamou, para participar da sua obra, porque Jesus haveria de subir ao Pai. E Jesus diz na sua palavra: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, querido. Ei, querido, nós faremos obras maiores, porque eles farão obras maiores, mais extensas, porque nós, a igreja, haveria de permanecer um tempo maior aqui nesta terra. Então Jesus chamou os discípulos para realizarem a sua obra. Ou seja, Deus está dizendo: eu já preparei a obra para você fazer, né? E o que Deus preparou para eu e você fazer, querido, ninguém vai fazer. Nós temos que fazer as obras que o Senhor determinou para que nós fizéssemos, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Isso nos encoraja a ser instrumentos de Deus no mundo. Deus seja louvado. Nós somos instrumento do Senhor, querido. Somos instrumento para Jesus usar segundo a sua boa vontade. Sétimo tópico, a satisfação da necessidade. Todos comeram até se saciar e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isto simboliza que Deus não apenas atende às nossas necessidades, mas também nos dá em abundância. Ei, querido, Deus nunca vai fazer um milagre raquítico, um milagre pouco. Deus sempre vai dar em abundância. Receba abundância na sua vida em nome de Jesus. Oitavo, a comunidade. O milagre acontece em um contexto comunitário, onde muitos se reúnem. Isso nos lembra da importância da comunhão e do cuidado mútuo entre os irmãos. Ei, querido, nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos pensar somente em nós. Jesus mandou aqueles homens se assentar de 50 em 50. Houve comunhão. Todos eles estavam ali reunidos. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, isso fala de comunhão, querido. O milagre era para todos, foi para todos e ainda sobrou. Deus é um Deus de abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso nós podemos ver dentro desse milagre da multiplicação dos pães que Jesus operou, queridos. Deus seja louvado. Então Deus vai dar abundância através do milagre que ele vai fazer, sempre vai fazer abundante. Nono tópico, a revelação de Jesus. Este milagre é uma manifestação da identidade de Jesus como o pão da vida. Ele não é apenas um provedor físico. Jesus não é apenas um provedor físico, mas também um provedor espiritual, oferecendo sustento eterno, ou glória. Ele é o nosso provedor. Décimo, a lição da fé. A multiplicação dos pães e dos peixes nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. É um convite do Senhor para crermos que Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Esses tópicos podem servir como base para uma reflexão mais profunda sobre a importância do milagre, deste milagre da multiplicação, né, e suas implicações em nossa vida espiritual. Que possamos sempre, irmão, lembrar da generosidade e do poder de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe, que a sua vida seja abençoada poderosamente através dessa palavra. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, em nome de Jesus, para nos ajudar a crescer, porque este canal foi aberto, irmão, para a glória de Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor.